Assim, minha tarefa nesse campo terá sido encontrar, nas tradições lendárias gregas, as estruturas que comandam a ordem das narrativas. Agora iniciamos a segunda parte do trecho A Longa Vida dos Deuses Gregos, que está contido aí no capítulo Mitologias da obra Entre Mitos e Políticas do Jean-Pierre Vernant. Neste trecho, eu espero abordar como aquela multiplicidade de singularidades de cada um dos deuses é abordada pelo Vernant e agora é transposta para um mundo em que o sagrado e a religião política tomam forma na cultura grega. De alguma maneira, como os deuses são multifacetários e eles têm funções que não se limitam a uma única ideia e muito menos a uma única ordem, como se houvesse um deus disso e um deus daquilo, como somos levados a acreditar, mas eles atacam no mundo por uma série de fatores e que são porosos entre eles mesmos e às vezes entram em conflito, na maioria das vezes, visto que o próprio Vernant diz que a lógica do conflito é a lógica que permeia a ação dos deuses, e como isso vai impactar na cultura grega como um todo, para criar aí uma dinâmica de sagrado que não é a mesma das religiões monoteístas, porque ela não trabalha com uma lógica de oposição entre bem e mal, e a profanação não é necessariamente uma oposição ao sagrado, mas com uma destruição dele, e como este sagrado vai se introjetar na cultura grega como um todo, para criar uma religião que, para o Vernant, é essencialmente política e vai favorecer a unidade política grega. De alguma maneira, o Vernant vai entender que a lógica da cultura grega está permeada pela lógica mitológica, e mesmo que depois nós vamos ver esta lógica sendo posta em xeque pela elucidação de uma filosofia nascente e, sobretudo, uma busca de uma ideia teorizante, uma especulação teorizante, ainda assim a mitologia se edifica de forma magistral na cultura grega, no seu dia a dia. Note-se, por exemplo, em Platão e Aristóteles, como a retomada do areté, aquela questão de uma soberania que descende de uma divindade, ou que está presente no sangue para a cultura grega e depois vai ser transposta ao espírito por esses filósofos, vai ser muito importante para pensar uma lógica de homens especiais, homens talentosos, aqueles que têm o seu lugar no cosmos. E isto Vernant vai mostrar que a lógica da cultura grega vai trazer uma religião política que vai acalentar muito bem as cidades-estado. É bom que se diga que a pluralidade do paganismo difere das religiões de livro justamente pela ausência de um ser onipresente e onisciente. Quer dizer, não há uma transcendência absoluta. E aí, como nós vimos em todas as divindades, também não há uma delimitação tão forte e tão lógica como a gente tende a imputar aos deuses, Não, Afrodite, a deusa do amor. Ares, o deus da guerra. Zeus, o deus do raio. Essa definição, essas regras, ela não é tão estrita e tão fechada como a nossa cultura ocidental moderna tende a reverter, Quando isso nós fazemos uma certa referência ou uma releitura das potências gregas em filmes, em séries ou em qualquer outra forma, normalmente nós damos a elas uma forma tão delimitada e tão fechada que nenhum poeta grego do momento da religião mitológica em vigor daria. Porque, por exemplo, quando você fala de Hermes, quando você fala de Apolo, você fala de uma divindade que tem uma gama de influências, ou seja, as formas particulares pelas quais
eles trabalham no mundo são sempre muito difíceis, né? Então Apolo, ele é o purificador das máculas e dos crimes de sangue, tal qual dos pecados religiosos. Mas isso não tem nada a ver com o fato de, por exemplo, ele ser a divindade ligada ao sol, mas ele também é ligado à música e à justiça, à expiação de pecados, enquanto a Ártemis é a comandante das fronteiras que separam os homens dos animais, dos selvagens dos civilizados, mas ao mesmo tempo é guardiã da justiça e das boas moças. Então, essa dinâmica dos deuses é completamente singular ao paganismo. Tudo que é comum ao mundo existe nos deuses, né? Os deuses ocupam os seus lugares próprios, eles têm funções específicas, mas essas funções específicas são múltiplas e elas não têm a dinâmica, sobretudo, que é um ponto fundamental, de bem e mal, que é a dinâmica clássica das religiões de livro. A moral de bem e mal, como nós podemos ver, não está ligada a um mandamento religioso. Por exemplo, Deus diz a Moisés, no Monte Sinai, os 10 mandamentos. Essa não é uma coisa que é comum em nenhum paganismo, e sobretudo no politeísmo grego, a mitologia não comunga desse tipo de ideia. Então, esse decálogo não é uma ideia que é comum ao politeísmo, e sobretudo é impossível pensar o politeísmo dessa maneira tão estrita, que delimitaria a ação humana deste modo. É óbvio que não se deve ofender aos deuses, e a ofensa aos deuses é tão múltipla que, por exemplo, depois Sócrates vai questionar, né, o que é ofensa para Ares não deve ser ofensa para Afrodite. Mas o que é ofensa a Atena geralmente é ofensa a Zeus, mas não é ofensa a Hades. Então, quer dizer, a ofensa ela varia muito, porque variam as funções específicas destas divindades e como elas vão se dispor no mundo. E se o panteão olímpico ele vai acabar formado aí por uma série de deuses que representam um modo de pensar, distinguir e classificar os fenômenos. E esses fenômenos são ordenados e garantidos pela figura de Zeus. O Vernon vai ser muito claro em dizer que Zeus, enquanto aquela astúcia encarnada, aquele que dominou o poder, aquele que ao lado da força e do poder vai impor a sua autoridade, vai também assegurar que os conflitos e aquela lógica da rivalidade não exceda, sobretudo, na ordem do panteão, que ela não vai jamais destruir o panteão. Os fenômenos naturais e sociais, eles são classificados e são explicados a partir destas divindades. As ações delas explicam o fenômeno e não o contrário. E isso é muito importante. Segundo a manifestação das potências no mundo, é possível pensar quais são as consequências do que se faz. Quer dizer, se eu não sei ao certo o que ofende um ou outro, mas eu sei que, por exemplo, o culto a Asclépio vai me trazer cura. E eu também sei que o culto a Apolo é o culto da arte. Também sei que o culto a Atena é o culto da estratégia. Então, guardar as peculiaridades dos deuses era uma coisa muito importante para o cidadão grego. E o que separa, então, as existências humana e divina? Então, o que torna as divindades tão divinas e tão distintas do ser humano que os poetas captam tão bem? Bom, em primeiro lugar, os deuses não conhecem a dor, o sofrimento, a velhice e a morte. Então, eles não estão subjugados a um processo que é puramente humano de vida, né? Que é o processo de sentir dor, que é o processo de sofrer, é o processo de envelhecer e de finalmente deixar esta vida. Os deuses estão sempre vivos, com um imenso esplendor e estão sempre comparados aos astros do céu. E talvez seja isso porque os romanos deram os nomes dos astros com os nomes dos seus deuses, né? Júpiter, Marte, Mercúrio, Vênus. Então esses astros brilham e como os deuses de maneira eterna. É por isso que eles vão ser chamados de imortais, né? O Athanatoi vai ser a ideia de que esses deuses eles não estão inseridos no mesmo contexto humano.
Tá aí uma questão muito importante, é preciso pensar por que ela existe. Por que os deuses estão sempre vivos e em imenso esplendor? Porque a titanomáquia é a vitória de Zeus sobre Cronos. É a vitória do panteão olímpico sobre o tempo. Então os deuses eles estão acima do tempo. Eles estão sobre o tempo. Eles não estão subjugados pela imensa voracidade devoradora do tempo. Veja que quando Cronos é forçado a vomitar os seus filhos, né, vomitar estas divindades, ele não consegue suportar a digestão da divindade, ou seja, a divindade não está subjugada ao tempo, né? A sua prole, Cronos e a sua prole, não estão subjugados ao tempo como estão os homens, as ninfas, as bestas e todos os outros seres da criação, né? Então, assim, o culto dos mortais, ele traduz a submissão do fraco pelo forte. Assim, é imprescindível que cumprir os rituais é respeitar e agradecer e honrar também os deuses dos quais os homens são súditos, dos quais os homens devem a sua existência. A religião grega é presente em todas as partes públicas e privadas da sociedade, mas ela não está confinada. O sagrado não há uma oposição com o profano. Não tem uma dimensão intocável. De alguma maneira, em todas as partes públicas e privadas da sociedade, é preciso pensar que há uma presença religiosa e ela é, de alguma maneira, um culto sagrado, um culto que deve ser pensado de modo religioso e do ponto de vista da crença, mas que, apesar dessa onipresença, não devem os deuses deixar os homens tão presos como nas religiões monoteístas. Como já comentado e já mencionado, a existência de um decálogo de leis divinas ela não é comum em nenhum politeísmo, sobretudo no grego. A religião grega como um todo arredia a uma forma de revelação. Ela não conhece profetas, ela não conhece Messias, ela é desprovida de casta sacerdotal, igreja, clero, ela não administrada por magistrados simples, quer dizer, de alguma maneira os governantes e magistrados das cidades administravam a própria religião enquanto eles absorviam as narrações poéticas. Então ela tem origem numa tradição que engloba toda a constituição da sociedade grega. Os elementos que estão presentes para englobarem ela também são elementos da cultura e da vida coletiva, e não são elementos próprios de alguma dinâmica institucional, como é muito comum nos dias de hoje. Então, as narrativas lendárias, atos e ritos e sacrifícios e representação figurada é o que caracteriza basicamente a religião grega. Aquelas narrativas que contam as lendas dos deuses, dos heróis, dos mortais ilustres, os atos e ritos que são cultuais, né? Eu vou sacrificar a carne para Hera, ou eu vou sacrificar um bode a Asclépio, ou eu vou ter um rito de passagem de Dionísio, ou eu vou ter o rito de acasalamento. Então esses ritos são muito importantes, porque eles abençoam o ato, né? Por exemplo, vamos pegar aí 2 ritos que são muito comuns na Grécia. Quando as pessoas morrem, há sempre um sacrifício de um animal, e esse sacrifício ele é feito de uma maneira muito peculiar, diferente do que a gente imagina que é, né? Porque o animal ele é sacrificado, ele é assado, e os deuses se alimentam do seu odor, do cheiro que sai da carne e de todo o negócio. Mas os outros homens se alimentam da carne, o que significa que não há um desperdício ou uma perda disso daí. Ou como, por exemplo, o rito matrimonial, que é de culto à Hera, que é de culto ao matrimônio, às bodas. Então, um casamento ele é celebrado como uma questão religiosa, como, por exemplo, até hoje é. E as representações figuradas das divindades, as estátuas, as pinturas, os contos. Então, isso tudo é muito importante na religião grega. Mas, como a Grécia não tem um sacerdote, né? Ela não tem um magistrado que faz isso, magistratura tem caráter religioso,
ela também não tem nenhum tipo condutor escrito. Por exemplo, ela não tem um livro, né? Como eu já disse, não são religiões de livro. Então não há uma verdade guia e também não há uma forma eterna fixada de como lidar com isso. Isso é muito particular, muito do que as ágoras e do que as reuniões dos povos e do que as assembleias diziam que eram. Então isso aí tem uma certa implicação. O credo não tem crenças indiscutíveis. Então a religião grega ela trabalha com essa dinâmica. Então o que convém aos deuses é sempre objeto de discussão no mundo grego. E, como eu disse do exemplo de Sócrates, o que convém a um deus pode não convir a outro e por isso a discussão ela vai ser ampla. É o que faz, por exemplo, as religiões gregas múltiplas e as regiões de cada espaço da Grécia adotar cultos completamente distintos uns dos outros. As religiões gregas são essencialmente políticas. Elas cumprem uma dupla exigência. Por um lado, há um particularismo dos grupos humanos de cada lugar, de cada região e de cada forma específica do credo, e, por outro, uma literatura épica separada de toda uma raiz local. Ela une globalismo e localismo ao mesmo tempo. Da Tessália, ou na Boécia, ou em Atenas, você vai ter uma dinâmica completamente distinta uma da outra. Porém, a literatura épica, que é comum a todos esses lugares, acaba tendo uma interpretação dinâmica muito peculiar. O que vai nos dar aí duas questões importantes. Por um lado, você vai consolidar o corpo de cidadãos. Por outro, você vai ter templos de interesse geral e coletivo. Então, por exemplo, templos de Zeus são templos de Zeus. Eu não importa se eu estou viajando entre a Boécia e a Lacedemônia, o templo de Zeus é o templo de Zeus e, portanto, o meu culto a Zeus não vai mudar. Então, o templo de Asclépio, o templo de Afrodite, de Ares, de Ártemis, e não importa para onde eu esteja, os templos eles vão ter aí o interesse geral e coletivo. Porém, a consolidação de um corpo de cidadãos é muito forte, porque naquele lugar se cultua uma divindade que está ligada a muita atividade daquele lugar. É o que nós vamos chamar de cidade com padroeiros, né? Então, por exemplo, a cidade de Atenas, obviamente, tem a sua padroeira como Atena. Então, cultua-se a estratégia, a sabedoria, a filosofia, a ciência, ao passo que em Esparta, que o deus padroeiro é Ares, cultua-se a guerra, a brutalidade, a agressão e assim sucessivamente, né? Você vai ter uma série desses lugares, né? O exemplo de literatura épica separada de raiz local é o Labirinto do Minotauro. Eu tenho uma metáfora que vai servir para todo mundo grego, né? Todo mundo grego compreende a ideia de que a violência e a brutalidade e selvageria de um monstro pode ser vencida pela razão e pela estratégia de um ser humano, e isso é fundamental. A fundação das comunidades políticas a partir da ação de um herói está essencialmente ligada a essa religião política. Teseu, Perseu, Héracles e Companhia Limitada vão acabar criando e fundando comunidades políticas que estão ligadas muito a essa questão de ter uma religião política. Paralelo a essa religião, você vai ter aí os cultos marginais, mas eles vão acabar sendo incorporados nas, assim, por exemplo, os mistérios dionísicos, os mistérios órficos, e eles abrem caminho para um misticismo grego, lógico, né? Você vai ter sociedades secretas, vários crentes na Grécia sobre um contato direto com deuses e outras coisas, mas há uma busca de uma imortalidade feliz, se choca com qualquer religião grega. Ninguém deve se igualar às divindades. Isto é uma coisa muito forte dentro do mundo grego. Então é impossível pensar um politeísmo grego em que os homens mortais se igualem às divindades. Então isto é um ponto que fica muito bem delimitado e é muito claro aí para o mundo grego como um todo. Terminamos então o texto A Longa Vida dos Deuses Gregos. Com ele, encerramos esta lógica
que o Vernant criou para pensar a religião política grega em virtude do seu panteão e como isso impactou na construção de uma cultura grega completamente singular. No próximo episódio, nós veremos a cosmogonia e como Vernant vai abordar a questão da criação do mundo grego a partir dos mitos cosmogônicos e das grandes e plurais interpretações que os poetas vão dar para como surgiu o universo ou como surgiu o universo grego propriamente dito. Obrigado por assistir, continuamos no próximo episódio. Qualquer dúvida, postem nos comentários.